A graça e a paz do Senhor Jesus. Alegria estar aqui para a gente dar início a mais um trimestre da Escola Bíblica. Nós vamos estudar nos meses de junho, julho e agosto um tema muito importante para a igreja. Quem é o Espírito Santo? E esse tema que está sendo abordado na Escola Bíblica é um tema paralelo ao que nós estamos ministrando no culto de domingo à noite, na série de pregações Enchei-vos do Espírito, ministrado pelo pastor Rodrigo, e também a nossa campanha de oração no culto do renovo. O Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, durante todo este trimestre, a igreja ela vai ser ministrada, ela vai ser instruída com relação ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nos conduzir a toda a verdade, que o Senhor possa nos conduzir ao centro da sua vontade, que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações durante estes 3 meses e que sejamos verdadeiramente cheios do Espírito, que possamos transbordar do Espírito Santo, que possamos nos colocar na presença do Senhor, acreditando que Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu quero orar com você nesse momento, nos colocando na presença do Senhor, para que Ele fale conosco neste momento. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor, através da manifestação do Teu Santo Espírito, venha falar aos nossos corações. Que o Senhor ministre em nós toda a verdade. Que o Senhor ministre no nosso coração, na nossa mente, a Tua palavra, a Tua revelação, e que o mover do Teu Espírito Santo possa, Senhor, nos conduzir ao centro da vontade do Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toma as nossas vidas e nos guia, Senhor Deus, para que tenhamos entendimento da Tua palavra, que tenhamos revelação da Tua palavra. Enche-nos, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você a abrir aí o primeiro texto bíblico para a gente já abordar o primeiro ponto com relação ao Espírito Santo de Deus. Quero convidar você a abrir aí o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Mateus 28, versículos 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta palavra é uma palavra de ordem dada por Jesus à grande comissão. É o último capítulo, são as últimas palavras do Evangelho de Mateus. E é interessante observar que quando Jesus pede para que os discípulos estejam obedecendo o Ide, que eles façam discípulos de todas as nações e que eles batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Mateus está colocando aqui é a representação de um Deus na manifestação de 3 pessoas, que nós chamamos de Trindade Santa. E a pessoa do Espírito Santo é a terceira pessoa desta Trindade. É uma doutrina cristã, é um dos grandes mistérios da fé cristã, a manifestação de um só Deus em 3 pessoas. E nós temos bases bíblicas para comprovar isso. E nós vamos, ao longo deste estudo, ao longo do material que nós estamos desenvolvendo, apresentar para você todas as bases bíblicas, todas as evidências para isso. Então, o primeiro ponto de instrução com relação a quem é o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O segundo ponto
que eu quero abordar com você é que o Espírito Santo é o cumprimento de duas promessas. Nós vamos perceber ao longo do estudo, e você também já deve ter notado isso, que Deus ele se manifesta como Deus Pai, o Criador de todas as coisas, o Deus Filho, o Salvador das nossas vidas, e o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso ajudador, o nosso capacitador. E é isso que eu quero trazer para vocês, como apresentação nesta aula inaugural, para que a partir da próxima semana nós possamos nos aprofundar em todos estes pontos, que possamos entender de forma ampla tudo o que o Espírito Santo ele representa para nós. Então a gente já entendeu que o Espírito Santo é a terceira pessoa desta Trindade, e ele é o cumprimento de duas promessas. Mas que promessas são essas? Que promessas são essas que se cumpriram com relação ao Espírito Santo? A primeira promessa está no livro do profeta Joel. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. Promessa do derramamento do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então Deus, ele faz uma promessa através da vida do profeta Joel, que derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. Esta é a primeira promessa que se cumpriu. A segunda promessa está na pessoa de Jesus Cristo, no Evangelho de João. Eu gostaria que você abrisse lá, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Você pode acompanhar aí no material que nós disponibilizamos lá no nosso site, para que você tenha aí passo a passo de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Olha o que Jesus fala. Jesus promete outro Consolador. Então, a palavra diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então perceba que existe uma promessa para o derramamento do Espírito Santo no Antigo Testamento, através da vida do profeta Joel, e existe também uma promessa do envio do Espírito Santo, uma promessa feita por Jesus, onde ele promete um outro Consolador. Então o Espírito Santo é o cumprimento destas duas promessas. E aonde está o cumprimento desta promessa? Vamos ver lá. Atos, capítulo 2, versículo 1 e 4. Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Eu quero ler esse texto com você. É muito importante que a gente tenha toda a base bíblica para tudo aquilo que nós vamos falar, para tudo aquilo que nós estamos falando. A descida do Espírito Santo. Olha que interessante. No livro do profeta Joel, quero voltar lá, quero dar ênfase a isso com vocês, para que a gente tenha total entendimento. No livro do profeta Joel, a gente leu aqui: promessa do derramamento do Espírito Santo. Acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E depois Jesus vem e respalda esta promessa, dizendo que ele nos enviaria outro Consolador,
Isso está lá em João 14. E o livro de Atos, escrito por Lucas, ele coloca a descida do Espírito Santo. Então, a gente observa no livro de Atos o cumprimento da palavra de Joel e o cumprimento da promessa de Jesus. Atos 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui está o cumprimento daquilo que Joel falou, e aqui está o cumprimento daquilo que Jesus prometeu para os seus discípulos. E Pedro, ele no seu discurso afirma isso. Vamos ver aqui no versículo 16, Pedro ele faz referência ao profeta Joel. Atos 2,16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E aí ele começa a descrever aqui exatamente o que nós lemos lá no livro do profeta. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito. O discurso de Pedro é defesa sobre todos aqueles que estavam cheios do espírito, porque foram julgados como homens embriagados. Eles não entenderam, eles não entendiam ali o que estava acontecendo. E Pedro traz esta revelação. E Pedro traz este entendimento. Olha, vocês não podem julgar estes homens, eles não estão embriagados, como vocês estão dizendo. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da palavra do Senhor através do profeta Joel, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Por isso que eu digo que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa e é o cumprimento de duas promessas. Que promessas são essas? A promessa do derramar do Espírito e a promessa da chegada de um Consolador no lugar de Jesus Cristo. O terceiro ponto que eu quero trabalhar com você é a questão de que o Espírito Santo, como pessoa, ele deseja relacionar-se com você. E como que seria esta relação? De que forma o Espírito Santo ele deseja se aproximar de mim e de você? O que o Espírito Santo deseja ministrar nos nossos corações? Para cada relação que o Espírito Santo propõe para mim e para você, ele traz junto com esta relação uma ação que vai transformar a nossa vida. Primeiro, ele tem uma relação, ele deseja ter uma relação de vigilância, de sondagem e de conhecimento. O Espírito Santo de Deus é aquele que vigia, as nossas vidas, vigia o nosso caminhar. O Espírito Santo é aquele que sonda os nossos corações, que conhece os nossos pensamentos. Vamos ver aí os textos bíblicos com referência para isso. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Olha o que a gente lê aqui em Gênesis. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então aqui um agir de vigilância. A terra estava sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava. Ele vigiava sobre a face das águas. E Salmo 139, Salmo de número 139, um salmo muito conhecido por todos nós. A palavra do Senhor diz, versículo 1: Senhor, tu me sondas e me conheces. Então, esta proposta, essa primeira proposta de relação do Espírito Santo com você e comigo,
é uma relação de vigilância, sondagem e conhecimento. Agora, qual é a ação que vem acompanhada desta relação do Espírito Santo conosco? É a ação esquadrinhadora, é uma ação investigadora e regeneradora. O que o Espírito Santo pretende nesta relação com você e comigo é justamente perceber quais são as nossas necessidades, sondar o nosso coração, conhecer a nossa mente. Nós vamos nos aprofundar em cada um desses pontos que eu estou colocando aqui ao longo da apostila. Mas eu preciso hoje somente trazer para você estes pontos. Então, a primeira relação do Espírito Santo com você e comigo é uma relação de vigilância, sondagem e conhecimento, trazendo o quê? Uma ação investigadora, esquadrinhadora e regeneradora. O objetivo do Senhor em nos vigiar, sondar e nos conhecer é esquadrinhar, é investigar, é conhecer verdadeiramente cada ponto da nossa vida, cada questão da nossa vida e trazer, uma ação regeneradora para isso. No livro de Gênesis a gente percebe que a terra estava sem forma e vazia, e o Senhor a partir dali começa a trazer vida à terra que estava sem forma e vazia, e é o que o Espírito Santo pretende nesta relação comigo e com você. O segundo ponto é uma relação de influência. A primeira relação, vigilância, sondagem e conhecimento. E a segunda relação, influência. João 16:8. João 16:8. Abra lá a sua Bíblia no Evangelho de João 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Senhor, ele deseja, através do Espírito Santo, ter uma relação de influência comigo e com você. E esta relação de influência, ela traz consigo uma ação convincente. O Espírito Santo, através da sua influência no nosso viver, se assim nós permitirmos, vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos aqui um tipo de relacionamento que o Espírito Santo quer ter conosco, um segundo tipo de relacionamento. Agora eu quero apresentar para você a terceira forma de relacionamento que o Espírito Santo deseja ter com você e comigo. É um relacionamento de ensino e aprendizagem. João 14:26. Nós já lemos este texto aqui. João 14:26. Olha o que o Espírito Santo vai fazer. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. E primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 11. Então, 1 Coríntios 12, versículo 7 e versículo 11. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E o 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, o Espírito Santo de Deus, ele deseja ter com você e comigo uma relação de ensino e de aprendizagem. E qual é a ação que o Espírito Santo propõe nesta relação? É uma ação capacitadora. Porque aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós sabemos, não é suficiente para realizar a obra. É claro que a leitura da palavra, o estudo da palavra, leitura de livros,
né, de homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo. Inclusive, nós temos aqui na igreja a prática de incentivar a leitura, e nós queremos que esta igreja cada vez mais mergulhe nesta ideia da leitura, da busca do entendimento da palavra, do apoio com livros que são indicados pelo pastor Rodrigo, pelos pastores da igreja. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos ter uma relação de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos buscar uma intimidade com o Senhor, e através deste relacionamento, uma relação de ensino e aprendizagem, onde o Espírito Santo propõe uma ação frutificadora, uma ação capacitadora. É o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar para a obra do Senhor. Então vamos aqui recapitular rapidinho as formas de relação que o Espírito Santo deseja ter com você e comigo. Uma relação de vigilância, sondagem e conhecimento, que traz uma ação investigadora, esquadrinhadora e regeneradora para a nossa vida. Uma relação de influência, que traz uma ação convincente. Nós vimos que o Espírito Santo quer ter uma relação de ensino e aprendizagem, trazendo uma ação capacitadora. A próxima relação que o Espírito Santo quer ter com você e comigo é uma relação de amor. É uma relação de amor. Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Amém? Em Efésios. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso aqui são as virtudes do fruto do Espírito. A gente percebe que a primeira virtude aqui desse fruto é o amor. O Espírito Santo ele quer ter uma relação de amor com você e comigo. E dentro desta relação, ele tem uma ação frutificadora. Quando nós nos colocarmos na total dependência do Espírito Santo, crendo na manifestação do amor em nossas vidas, nós vamos frutificar. Nós vamos dar frutos espirituais de valor eterno. E nós vamos entender isso quando estudarmos mais a fundo esta ação frutificadora do Espírito Santo. E por fim, aqui dentro destes tipos de relação que o Espírito Santo quer ter conosco, eu trago aqui a ideia de uma relação de cuidado. O Espírito Santo, ele quer se relacionar comigo e se relacionar com você numa relação de cuidado. João 14,16, nós já lemos, mas eu quero frisar aí esse texto com você. João 14,16. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quero frisar aqui o para sempre. O Espírito Santo de Deus, ele numa relação de cuidado, vai estar com você e comigo para sempre. E eu quero trazer também a palavra de Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, o Espírito Santo de Deus, ele quer manifestar uma relação de cuidado. E esta relação, ela traz uma ação direta, que é uma ação consoladora. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Então, aquele que cuida de nós, aquele que vigia o nosso caminhar, aquele que sonda e conhece o nosso coração e mente, aquele que nos influencia, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que nos ensina, aquele que nos capacita, aquele que nos ama e que nos faz frutificar, aquele que cuida de nós, é aquele que nos consola. Então, a proposta do Espírito Santo em se relacionar comigo e com você é trazer
a mim e a você qualidade de vida espiritual, qualidade de vida emocional e qualidade de vida física. Porque quando estamos bem espiritualmente e emocionalmente, com certeza o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, ele estará bem. Então, que você deseje ardentemente se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Amém? Já quero aqui trazer para você o próximo ponto, o desafio da relação com o Deus invisível. A gente vai perceber aqui nesta passagem, que nós vamos, eu volto a dizer que nós vamos nos aprofundar ao longo aí da apostila, mas é um desafio para você e para mim a gente se relacionar com um Deus invisível. De todos os povos da Mesopotâmia, os hebreus eles se destacaram justamente por ser um povo monoteísta, porque eles acreditavam em um único Deus, e este único Deus que eles serviam era um Deus invisível. Então era um destaque para o povo hebreu. Os outros povos politeístas, que tinham seus poste-ídolos, que tinham as suas esculturas, eles olhavam para o povo hebreu, um povo monoteísta. Acho que eles deviam pensar assim: poxa, nós temos tantos deuses e os hebreus têm apenas um Deus. E este único Deus que os hebreus escolheram servir é invisível. E este é o desafio para você e é o desafio para mim. A manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós cremos num Deus invisível, mas num Deus que se manifesta, num Deus que fala aos nossos corações, num Deus que age a nosso favor. E eu quero trazer aqui a percepção da palavra do Senhor com relação ao Pai, Filho e Espírito Santo. Primeiro, a manifestação de Deus Pai é um Deus invisível. 1 Timóteo 1,17. Vamos lá. 1 Timóteo 1,17. 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, nós cremos num Deus invisível, mas um Rei eterno, imortal, um Deus real, porque nós temos experimentado da sua manifestação através da pessoa do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, vamos abrir lá, vai falar a respeito de Jesus. Colossenses 1, 15. A promessa de Jesus é que Jesus seria o Emanuel, o Deus conosco, a manifestação de Deus no meio dos homens. João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, da Trindade, Jesus é a manifestação do Deus visível. E o apóstolo Paulo fala isso aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Este, quem? Jesus Cristo. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. Então, em Cristo, os homens puderam ver a manifestação do Deus invisível. E o Espírito Santo, derramado sobre as nossas vidas, no cumprimento da promessa do profeta Joel e da promessa de Jesus Cristo em enviar um outro Consolador, também é um Deus invisível, mas é um Deus perceptível. Nós podemos perceber a ação do Espírito Santo. E durante este estudo, durante este trimestre, nós vamos trazer para você orientação e instrução da palavra do Senhor, que você deve buscar
a presença do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para que você perceba a ação do Espírito Santo na sua vida, para que você, embora não consiga vê-lo, mas que você tenha total certeza de que Ele está com você, de que Ele está guiando os seus passos, porque você está cheio dEle. Porque você está cheio dEle. Foi o que Jesus falou aqui no Evangelho de João, capítulo 14. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então é muito importante a busca do Espírito Santo, é muito importante que estejamos cheios do Espírito Santo. Palavras ministradas no domingo à noite, na série de pregações Enchei-vos do Espírito, Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque quando estamos cheios do Espírito, nós conseguimos perceber a presença do Espírito na nossa vida. Nós conseguimos perceber a ação de Deus no nosso viver. E a percepção do Espírito é dada de várias formas. A percepção dessa manifestação do Espírito Santo é dada a nós de várias formas. E nós vamos ver. Eu trouxe aqui 4 pontos, 4 formas que nós podemos perceber a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. A percepção do Espírito, ela é dada de várias formas. O Espírito Santo ele vai falar com você de forma especial. Não é a mesma forma que ele fala comigo. Você vai descobrir a forma como o Espírito de Deus ele vai se manifestar na sua vida. O Espírito ele pode se manifestar pela própria voz, uma voz interior que você vai ouvir, que foi a experiência de Samuel, quando Deus chama Samuel e Samuel vai até Eli, e Eli orienta Samuel: olha, quando você ouvir esta voz, você diz: eis-me aqui, Senhor. Foi a primeira lição que Deus deu a Samuel, que Samuel aprendesse a ouvir a sua voz. Então, uma das formas do Espírito Santo se permitir perceber pelo homem é através da própria voz. A gente vê aqui na palavra do Senhor também relatos de que o Espírito Santo ele foi percebido por símbolos, por manifestações da natureza. Atos 2, capítulo 2, texto que nós já lemos aqui, apresenta o Espírito Santo como um vento impetuoso. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 29, vai dizer que o nosso Deus é fogo consumidor. O Espírito Santo também ele é representado pelo fogo. No batismo de Jesus, narrativa de Mateus, capítulo 3, versículo 16, depois que Jesus sai da água, o Espírito Santo vai à sua direção em forma de pomba. Então, é uma outra forma que o Espírito Santo se deixa perceber. Nós vamos ter aqui um capítulo falando somente dos símbolos do Espírito Santo e por que destes símbolos. O Espírito Santo também ele é percebido através dos dons. 1 Coríntios capítulo 12, a gente vê ali que o Espírito Santo é dado a cada um com um fim proveitoso. Então, quando nós encontramos uma pessoa cheia do Espírito Santo, que manifesta os dons do Espírito Santo, nós percebemos ali naquela pessoa o Espírito de Deus. E também o Espírito Santo do Senhor, ele pode ser percebido através do fruto, do seu fruto. Quando nós também convivemos com pessoas que manifestam o fruto do Espírito, esse Espírito é percebido por nós na vida destas pessoas. Então, busque a forma do Senhor, através do seu Espírito Santo, falando com você. Deus ele vai se manifestar. E eu creio que você vai perceber que é o Senhor falando ao seu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. E a nossa oração, a expectativa do nosso coração é que você se torne um homem, uma mulher, cheios do Espírito Santo de Deus, e que vocês possam manifestar todas as virtudes deste Espírito, manifestar os dons deste Espírito, e que possam ser conduzidos à verdade,
ao centro da vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.